noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Caboclo Antônio Mal. Nesse vídeo vamos falar dessa entidade, desse caboclo chamado Antônio Mal. Antes de começar a explanação, vamos fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer: o nome de algumas entidades que se manifestam na Umbanda tem uma predominância regional, ou seja, o nome de determinado caboclo, preto velho, Exu ou pombagira vai aparecer mais em determinada região, em determinado estado ou cidades específicas. São nomes que geralmente estão ligados à cultura local desses lugares. A segunda consideração que eu desejo fazer é que não podemos esquecer que os guias, protetores e guardiões que se manifestam nos terreiros de Umbanda são espíritos. E por serem espíritos já encarnaram anteriormente e certamente já tiveram nomes diferentes dos que são usados nos terreiros. Por exemplo, aquele preto velho que hoje baixa no terreiro, dando o nome de Pai João, não encarnou somente com o nome de João. Certamente esse espírito já encarnou em outras vidas passadas usando outros nomes. Portanto, aquele nome que aquela entidade ou aquele espírito está usando para se manifestar no terreiro de Umbanda é um nome que ele escolheu por algum motivo ou que tem algum objetivo importante dentro do ritual de Umbanda. Muitos espíritos se manifestam principalmente no espiritismo usando os nomes que tiveram numa de suas encarnações, quando estiveram vivos. E isso é normal no kardecismo. Mas isso também pode acontecer nos terreiros de Umbanda, principalmente nos terreiros mais antigos. Por vezes, ouvíamos um médium manifestar uma entidade numa gira de caboclo, de preto velho, Exu ou pombagira, usando um nome comum. Bom, o que é um nome comum? Eu vou falar muito nome comum nesse vídeo ou nesse áudio, e eu vou explicar o que eu quero dizer com nome comum. Então a gente tem lá o nome do Caboclo Sete Flechas. É uma entidade que se manifesta no terreiro de Umbanda. Tranca-Rua das Almas é um Exu que se manifesta no terreiro de Umbanda. Então vamos pensar agora nos caboclos. Então a gente tem Arranca-Toco, Sete Flechas, Tupinambá. Isso são nomes que são conhecidos dentro do ritual de Umbanda. E o que eu entendo por nome comum, o que eu quero dizer como nome comum, é usar um nome comum, que normalmente a gente usa numa encarnação. João, José, Roberto, Cláudio, Maria. Isso são nomes comuns. Tá? É isso que eu quero dizer. Bom, alguns irmãos acreditam que somente os obsessores, sofredores e mistificadores usam nomes comuns quando se manifestam nos terreiros. Mas isso não é verdade. Espíritos benfazejos que desejam auxiliar também podem se manifestar em médiuns nos terreiros de Umbanda, usando nomes comuns. E isso vai depender das normas e fundamentos daquele terreiro. Alguns nomes de entidades, caboclos, exus e pombagiras, estão desaparecendo dos terreiros de Umbanda, porque
os médiuns novos não entendem que a entidade pode dar o nome que ela desejar na manifestação, desde que seja respeitoso. Alguns médiuns neófitos só querem trabalhar com caboclos, exus e pombagiras que tenham nomes conhecidos, como, por exemplo, Caboclo Sete Flechas. É um nome muito conhecido dentro do ritual de Umbanda. Caboclo Cobra Coral, Caboclo Tupinambá, Caboclo Arranca-Toco, Exu Tranca-Ruas, Exu Caveira, Marabô, Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Mulambo. E muitas vezes esses médiuns novatos bloqueiam outros nomes que porventura as entidades desejam dar. Após essa longa e necessária introdução, vamos falar sobre o Caboclo Antônio Mal. Quem é esse caboclo? Quem são os orixás que enviam ele? Aqui na minha cidade, na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, a manifestação do Caboclo Antônio Mal é comum. Eu, pessoalmente, já vi alguns médiuns umbandistas trabalhando com essa entidade, com o Caboclo Antônio Mal. E, inclusive, eu me lembro até de um ponto que as pessoas, que os irmãos cantavam para esse caboclo. Começa assim, ó. Por aqui passou um homem, meu pai diga quem é. Ele é o Antônio Mal, lá das matas do Guiné. Zaramba, 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 quem é? Ele é o Antônio Mal, lá das matas do Guiné. Por aqui passou um homem, meu pai diga quem é. Ele é o Antônio Mal, lá das matas do Guiné. Zaramba, 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 quem é? Ele é o Antônio Mal, lá das matas do Guiné. Então, esse caboclo tem até pontos cantados para ele. O Caboclo Antônio Mal normalmente é enviado de Oxalá ou Oxóssi. Pode ser que existam outros orixás que enviam ele, mas eu não conheço, tá? Eu só vi o Antônio Mal enviado de Oxóssi e de Oxalá. Algumas vertentes de Umbanda que são cruzadas com Quimbanda, ou na própria Quimbanda, o Caboclo Antônio Mal é considerado um caboclo quimbandeiro. E segundo as normas de algumas umbandas cruzadas ou quimbandas, os caboclos quimbandeiros podem se manifestar nas giras de Exus, trabalharem junto com os Exus. E algumas pessoas acreditam que eles, os caboclos quimbandeiros, podem fazer os mesmos trabalhos que os Exus fazem. Quero fazer até um vídeo falando sobre os caboclos quimbandeiros. Eu também já ouvi falar, mas eu não vi ninguém trabalhando com uma entidade chamada Baiano Antônio Mal. Tem um nome semelhante, mas eu também não sei se é a mesma entidade. A pergunta que os médiuns novos fazem: por que esse nome? Será que o Caboclo Antônio Mal é mal e faz o mal? Essa é uma pergunta bem interessante. E eu respondo conforme o que eu acredito, que o Caboclo Antônio Mal não é mal, pois se assim o fosse, não poderia se manifestar num terreiro dando o nome de caboclo, ou seja, se esse espírito se manifestasse para fazer o mal, não usaria o arquétipo ou qualidade de caboclo para se manifestar nas giras de Umbanda, dar passes, dar consultas, fazer trabalhos espirituais e, propriamente dito, a caridade. Para entender melhor essa ideia particular minha, os irmãos não devem esquecer que a Umbanda, o objetivo da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, para mim, segundo o meu pensamento, a minha ideia, a minha convicção, um caboclo, ele, para poder se manifestar num terreiro de Umbanda, ele tem que ser uma entidade que tem uma certa evolução espiritual, porque ele está carregando aquele nome de ser um caboclo, aquela qualidade, aquele arquétipo de um caboclo. Em contrapartida, se esse caboclo, ou qualquer outro caboclo, ou qualquer outra entidade, se manifesta um terreiro de Umbanda, dando o nome de Caboclo Antônio Mal, e faz o mal que os consulentes pedem,
Então, esse espírito, essa entidade, é um obsessor ou um mistificador. Isso, para mim, é lógico. É assim que eu acredito. Respeito quem pensa diferente. Eu não posso acreditar que um caboclo, principalmente um caboclo, um preto velho, tá? E nem mesmo um Exu vá se manifestar num terreiro de Umbanda, numa casa de luz, para fazer o bem e o mal. Ou a entidade, né? Eu já digo né? Ou a entidade, ou ela faz o bem e somente o bem, e é uma entidade de luz, mas se alguém me vem com essa história que o caboclo pode fazer, se ele for que bandeira, ele pode fazer o bem ou o mal. O caboclo, o Exu, aliás, ele pode fazer o bem ou o mal. Não. Se ele faz o mal, ele é mal. Não existe essa história. Para mim, não existe essa história de que uma entidade pode fazer o bem ou o mal. Se ele faz o mal, ele já não é do bem. Não existe essa história para mim. Não existe essa, vamos dizer, essa causa especial, né? Essa particularidade da entidade, se dizer uma entidade de luz e fazer o bem ou o mal. É como se fosse um sacerdote de uma religião que fizesse o bem e o mal ao mesmo tempo. Então ninguém ia gostar. O exemplo que eu dou, infelizmente, é aquele sacerdote daquela religião lá que vocês conhecem, que às vezes acontece de ter um sacerdote lá que abusa, né, de crianças. E então diz assim, o fulano é um ótimo sacerdote, mas ele abusa de crianças, ele abusa das mulheres, então ele não é um ótimo sacerdote. Não existe, para mim, essa ideia de alguém fazer o bem e também fazer o mal. Não existe isso. Ou tu é bom ou tu não é. Bom, vamos continuar. Algumas pessoas também perguntam, e lá na Umbanda Cruzada e na Quimbanda, como ele se manifesta e como esse caboclo se comporta? Eu não respondo pelas terreiras de Umbanda Cruzadas e nem pelas Quimbandas. Eu só respondo pela Umbanda ou a vertente de Umbanda que eu sigo, que é a Umbanda tradicional, é a Umbanda sagrada. Já vi alguns médios trabalhando com esse caboclo, mas não conheço profundamente essa entidade. Até gostaria de conhecer algum irmão que tenha mais conhecimento sobre essa entidade, ou até mesmo seja médium desse caboclo, o caboclo Antônio Mal, e seja um bandista, veja bem, seja um bandista, pode deixar alguma informação sobre essa entidade aqui nos comentários, aí embaixo, se for possível, e nós agradecemos antecipadamente. Então eu não sei muito sobre o caboclo Antônio Mal, eu só sei que ele é um caboclo, como os outros, que é enviado de Oxóssi ou de Oxalá. Ele dá passe, ele faz trabalhos espirituais. Eu conheço o caboclo Antônio Mal mais como um caboclo de Umbanda, e não como um caboclo, uma entidade que se manifesta na Quimbanda, porque a Quimbanda é uma religião que não me interessa, tá? Então, eu só respondo por a religião que eu conheço. Outras religiões, Quimbanda, Candomblé, são religiões que eu respeito, mas não tenho nenhum interesse. Então, eu não estudo sobre isso. Bom, então vamos continuar falando sobre o caboclo Antônio Mal. Então, é basicamente isso. Eu já vi, como eu falei no início, alguns irmãos médiuns trabalhando com esse caboclo e normal, deram passes, fizeram trabalhos espirituais e tudo tranquilo. Além do caboclo Antônio Mal, existem outras entidades que possuem nomes incomuns, mas já se manifestaram nos terreiros de Umbanda aqui na minha região. Por isso que eu achei pertinente fazer aquela introdução lá, falando sobre alguns nomes que são particulares em determinadas regiões, porque certamente esse nome, Caboclo Antônio Mal, ele não vai ser conhecido, talvez, na região norte do Brasil, no sudoeste,
E eu acredito que seja uma entidade mais conhecida aqui no sul, como caboclo. Pode ser que seja conhecido como baiano, Antônio Mal. Como eu já vi até mesmo na internet alguns vídeos falando, mostrando a gira dessa entidade. Mas também existem outras entidades com outros guias espirituais, entidades com nomes incomuns. Aí eu posso falar do caboclo Orlandi do Maitá, que também é um caboclo que se manifesta aqui nos terreiros, em alguns terreiros, ou já se manifestou em alguns terreiros aqui da cidade do Rio Grande. O caboclo João das Matas já é um caboclo bem mais conhecido, mas ele tem um nome em comum, porque ele tem o nome de João das Matas, não é 7 flechas, não é 7 cobras, não é 7 encruzilhadas, caboclo João das Matas. Também tem o caboclo Araponga, que tem um nome diferente. A Araponga de Angola, também já ouvi falar, e tem também a entidade, o caboclo Pai Mazola, que é considerado, aliás, por algumas pessoas como um Ogum de Calunga, e outros consideram ele apenas como o caboclo Mazola ou Pai Mazola. Bom, gente, então é isso aí. O objetivo desse vídeo era esse, falar o pouco que eu sei sobre essa entidade chamada Caboclo Antônio Mal, e os nomes, gostaria de citar também, como eu citei, os nomes de algumas entidades, de outras entidades que também têm nomes incomuns. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Então eu sempre recomendo, eu peço pro pessoal, gente, se você achou interessante esse vídeo, mesmo que não seja assim tão interessante, mas você acha que aquele seu colega, seu amigo, seu parente que é de Umbanda vai gostar, compartilhe esse vídeo para ele, para esse teu colega, ou compartilhe aí nas tuas redes sociais. Se tu é um umbandista declarado, aquela pessoa que não tem vergonha de dizer que é um umbandista, que coloca vídeo ali na tua rede social de Umbanda, e então tu tá dando a oportunidade dessa pessoa, de outras pessoas, aliás, terem acesso a essa informação. A tua inscrição é muito importante para nós. É muito importante porque no momento que tem bastante inscritos no canal e o vídeo tem bastante likes, ele vai ter maior relevância para o YouTube. E quando alguém fizer uma procura sobre determinado assunto, no caso esse assunto, esse vídeo vai aparecer numa posição legal e a pessoa vai poder ver, não vai ficar lá embaixo. E muitas vezes as pessoas só acessam só os primeiros 4 ou 5 vídeos, e algumas pessoas só o primeiro e segundo vídeo quando procuram a respeito de um assunto, de um tema específico. Não esqueçam, quem não clicou no sininho de notificações, de clicarem no sininho de notificações. Tá? Isso é muito importante, porque no momento que eu estou publicando, que eu estou colocando novos vídeos no canal, você vai ser avisado. Gente, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.